Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, e nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31, que nos diz assim: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, quando eu parei para pensar sobre esse devocional, eu senti que o Espírito Santo falou comigo. Porque eu pensei em outros temas, mas sabe quando surge aquela dúvida no nosso coração e tudo aquilo que vem do Espírito Santo traz paz? Então eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Se a dúvida sobre falar sobre isso, sobre aquilo está surgindo no meu coração, eu creio que o Senhor quer que eu fale de outra coisa. Mas me faça ver, me faça perceber, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer que eu diga. Porque eu não quero que as palavras sejam minhas, eu não quero que o devocional seja meu, eu quero que seja teu antes de tudo. E aí o Senhor trouxe essa palavra linda que está em Isaías no meu coração. E eu já falei tantas vezes aqui sobre o profeta Isaías, eu já falei tantas mensagens dele que falaram comigo e foram uma das mensagens mais profundas. Foram as vezes que o Senhor mais trabalhou dentro de mim para que eu falasse disso. Por isso que o nosso devocional de hoje se chama Ver Diferença em Dias Iguais. Porque existem dias nas nossas vidas que eles parecem se repetir. A gente passa uma semana vivendo no modo automático e as horas vão se passando e a gente faz as mesmas coisas durante dias e dias e semanas e meses e meses. E a gente para pensar que a nossa vida não está saindo do cotidiano. Sabe, eu já vivi dias iguais, eu já vivi dias tão cinzas, tão nublados, em que eu me perguntava, Senhor, eu estou vivendo ou eu estou só existindo nessa terra? O que o Senhor Jesus tem para mim que eu sinto que eu estou vivendo de uma forma tão comum, Senhor? Eu creio que eu vim na terra não para viver uma vida comum, mas para viver uma vida diferente na Tua presença, viver uma vida diferente no mundo espiritual, viver uma vida diferente e descobrir o que o Senhor Jesus tem para mim. Então, às vezes, existem momentos que a gente tem que se perguntar. Nenhum de nós temos uma missão comum aqui nessa terra, mas basta nós estarmos virados para a presença de Jesus, para que a gente possa descobrir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você for uma pessoa que se contenta em viver de uma forma comum, em ser um cristão comum, um cristão que ora, vai à igreja aos domingos, um cristão que louva, mas que ele vive uma rotina comum, que ele vive de segunda a domingo de uma forma comum, que ele vive os meses de uma forma comum e uma vida monótona, então me desculpe, porque eu não nasci para viver assim. Me desculpe, mas eu não nasci para me contentar com o básico, com arroz e feijão. Eu nasci para viver o sobrenatural de Jesus. E quando você toma consciência que você viveu para nascer o sobrenatural de Jesus, você vê diferença até nos dias mais iguais. Você vê diferença nos dias mais cinzentos, nos dias mais nublados. Você vê diferença nos dias mais comuns. Até os jovens se cansam. Até os jovens ficam cansados. Até os jovens precisam parar para descansar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Sabe por que a gente se cansa tanto? E às vezes o cansaço ele é culpa nossa mesma. Porque a gente começa a se condenar nesses dias iguais. E aí a gente começa a chorar. E quando a gente chora, a gente começa a dar ouvido ao inimigo. A gente começa a dar ouvido às mentiras dele. E a gente não repreende das nossas vidas. Porque o mal dos cristãos, existem muitos cristãos deprimidos, muitos cristãos angustiados e abatidos. Porque tem permitido que o inimigo os abata. Existem cristãos oprimidos dentro das igrejas porque permitem que o inimigo faça bagunça na vida espiritual deles. Sabe, esse controle o Espírito Santo dá nas nossas mãos. Ele nos dá autoridade para repreender qualquer potestade no nome de Jesus. E ver diferença nos dias iguais significa você orar e descansar o seu coração na presença do Senhor. Você falar, minha alma está descansada na presença do Senhor. Isso não é capaz de me abater. Isso não é capaz de modificar a minha confiança em Jesus. Isso não é capaz de mudar a minha vida espiritual, a minha intimidade que eu tenho com o Pai. E aí você sente que você corre e não se cansa.
Você sente que a sua alma pode voar como uma águia, porque ela tem certeza do voo, ela tem certeza de que quando ela levantar voo, ela não vai cair. Você pode correr, você pode caminhar e você não se cansa, porque a sua alma aprendeu a descansar na presença do Espírito Santo. Isso é muito profundo e é isso que o Espírito Santo está me ensinando nesse momento. Ver diferença até em dias iguais. Todos os dias são especiais, porque todos os dias foram escritos pelo Senhor Jesus. Todos os dias são diferentes de uma forma ou de outra, porque todos os dias o Espírito Santo traz um renovo para as nossas almas. Todos os dias são diferentes só pelo fato da gente poder respirar e da gente poder ver as horas passando. Mas sabe de uma coisa? Quando você começa a ver as coisas pelo Espírito, a sua alma aprende a descansar em Jesus. E aí o tempo parece passar devagar, o tempo parece não existir, o tempo ele parece não se fazer presente quando você está naquela dimensão espiritual. E aí o seu corpo físico pode até se cansar, mas a sua alma é fortalecida e você não sente os efeitos colaterais desse mundo. Isso que é descansar. E o Espírito Santo falou muito acerca disso no meu coração. Então eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Talvez seja a hora de você começar a ver com os olhos espirituais a diferença no dia igual que você está vivendo. Talvez seja a hora de você parar de reclamar e descansar. Os dias iguais, eles também servem para que a gente descanse, não para que a gente pare, não para que a gente se questione, não para que a gente chore e comece a procrastinar. Os dias iguais, eles servem para que a gente descanse a nossa alma, porque uma alma descansada, ela pode voar, ela pode correr, ela pode caminhar. Uma alma descansada, ela pode confiar, ela pode ter fé e ela pode perseverar nos dias difíceis. Mas uma alma cansada, ela para, ela desiste. Uma alma cansada, ela começa a reclamar, mas uma alma que está descansada, ela corre, não se cansa, ela voa como uma águia e ela pode caminhar em paz sem ter fatigação. É aí que está a preciosidade que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Ver diferença em dias iguais. Quando você começar a olhar pelos olhos espirituais, você vai entender o que o Espírito Santo quer falar com você. O mal de muitos cristãos é não darem ouvidos ao Espírito, é não darem ouvidos àquilo que o Senhor Jesus quer dizer a eles. Porque se você quer viver uma vida diferente, você não tem que buscar uma vida diferente fora da presença do Senhor Jesus. Porque não adianta você falar para mim que existe uma possibilidade ali, existe uma possibilidade de viver diferente aqui, porque não existe. A gente sabe que qualquer caminho traçado pelos nossos próprios pés nos condenará e pode até proporcionar uma alegria, uma sensação, um êxtase momentâneo, mas é algo que passa. É algo que não dura. A única coisa que dura e que permanece para sempre é a palavra de Jesus. Então medite na palavra, medite em Isaías. Eu recomendo que você leia Isaías, o capítulo 40 e o capítulo 41, porque vai sentir o Espírito Santo falando com você. Assim como ele falou comigo. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. E não se esqueça, você não está vivendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você só vai viver a semana dessa forma se você não se atentar às coisas que o Espírito Santo tem para dizer a você. Quando você se atentar às coisas que o Espírito Santo quer falar à sua alma, você vai sentir a presença dele inundar a sua vida e você vai ser tomado por ele. E você vai ver que existe preciosidade até nos dias mais iguais das nossas vidas. Até a próxima!